Estamos naquele período de mercado da bola, onde o Santos tenta a contratação de alguns jogadores, mas para viabilizar a chegada de novas contratações, também pode viabilizar a saída de alguns jogadores. Então vamos falar sobre quais jogadores do Santos podem deixar a equipe santista nessa janela de transferência que se inicia no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Vamos à matéria do GE Santos, que traz o seguinte: Santos inicia a reformulação com saídas de Soteldo, Léo Godoy e Furt. Veja quem mais pode sair do clube. Então a matéria fala: enquanto o elenco curte um período de férias, a diretoria do Santos deve seguir trabalhando no dia a dia para reformular o plantel, equilibrar as contratações e dispensas e deixar a equipe pronta para o segundo semestre. 2 saídas já foram sacramentadas: Léo Godoy e Soteldo. No caso de Soteldo, a proposta do Fluminense foi considerada boa para todos e o jogador também bateu o pé querendo sair. Já no caso do lateral Léo Godoy, o Independiente fez a proposta, e aí, como o Santos não cobriu essa proposta, o Atlético Paranaense acabou negociando. E também tem a situação do Júlio Furt, que ele pediu a rescisão de forma unilateral, e essa situação está sendo tratada pelo jurídico do Santos, mas não veste mais a camisa do Peixe. E aí, vamos aqui a mais alguns jogadores que podem deixar o Santos. Então a matéria fala o seguinte: há mais jogadores que podem deixar o clube na janela de transferências que se aproxima. Um deles é o lateral direito JP Sherman. O jovem está em uma fase de oscilação técnica e tem sido pouco usado pelo técnico Kleber Xavier, embora tenha entrado contra o Fortaleza. E é bem verdade essa questão do Sherman, porque é um jogador que não vem fazendo uma boa temporada. Apesar de no ano passado, e eu sempre destaco isso, de forma surpreendente para mim, foi muito bem contra o Palmeiras naquela final do Campeonato Paulista. A Nájila já faz um tempo, sim, já faz um tempo, mas é um jogador que surpreendeu muitos naquele momento de forma positiva, E hoje não vem conseguindo ter espaço no time titular do Santos. É um jogador que fica atrás de Léo Godoy, que agora saiu, do Aderlan, que tá voltando de lesão de LCA e também de lesão muscular, de Zé Ivaldo, de Luizão, de Escobar improvisado, e é um Santos que está encaminhando a contratação do Igor Vinícius. Então, o caminho natural, o desenho que está sendo mostrado para nós é de uma saída do Sherman. Inclusive, o próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em algumas entrevistas, deixou claro de que alguns jogadores podem ser negociados para que o Santos ganhe um alívio na folha salarial, mas além de alívio na folha salarial, porque eu não imagino que o salário do Sherman seja estratosférico, você ter um dinheiro ali para você conseguir resolver questões do dia a dia, até mesmo reinvestir em alguma outra contratação. Então, imagino que o Sherman só não vai ser vendido se não chegar nenhuma proposta oficial. A gente sabe que desde o ano passado, representantes de clubes da Europa vão até a Vila Belmiro acompanhar jogos do Sherman. Ele, até esses dias, estava com a seleção brasileira sub-20, foi titular de 2 de 3 jogos da seleção brasileira. E isso, querendo ou não, é uma vitrine, Jogos de seleções de base geralmente são vitrines que clubes da Europa principalmente estão de olho. Então, a esperança do Santos é que, mesmo ele não sendo utilizado pelo Kleber Xavier, por conta dessas idas à seleção brasileira, ele possa chamar a atenção de algum clube europeu e ser negociado. E aí, o valor dá um certo alívio para o Santos, porque o Santos tem em mente de fazer com esse dinheiro. Então, dificilmente imagino que o Sherman vá permanecer no Santos. Outro jogador é o João Paulo, goleiro João Paulo, reserva imediato de Gabriel Brazão, é outro que pode ser negociado por vontade própria. Ele ainda não teve sequência em 25, atuando em apenas 3 jogos contra 28 de Brazão. Aos 29 anos, ainda tem boas possibilidades no mercado e aguarda propostas. Lembrando que o João Paulo, no começo do ano, ele foi sondado por pelo menos 2 clubes brasileiros, o Fluminense, que hoje tem o Fábio, titular, e o Cruzeiro, que tem o Cássio. Naquela situação, o que teria sido dito ao João Paulo, no Fluminense começando?
que ele seria preparado para assumir a titularidade do Fluminense, porque pode ser que o Fábio se aposente no final do ano. Então, que pro ano que vem, o João Paulo seria esse goleiro titular do time carioca. E pro Cruzeiro, naquela ocasião que ele foi procurado, o Cássio não vivia um bom momento. Não sei se vocês se lembram que foi bastante questionado o Cássio, né, de alguns gols que ele sofreu, principalmente no Campeonato Mineiro. Então, seria para ser meio que uma sombra do Cássio. Agora o Cruzeiro deu uma melhorada. Não sei se o Cruzeiro e o Fábio, se o Fluminense ainda tem interesse no João Paulo, mas eram possibilidades, pelo menos no começo do ano. Mas, seguindo. O futuro dos dois está entrelaçado, né? João Paulo e Brazão. Se Brazão receber proposta do futebol europeu que interessem, é possível que João segure o pedido de transferência em caso de surgimento de ofertas para ele. Só que daí é aquilo que eu sempre falo várias e várias vezes, né? Até me canso de repetir a mesma coisa, mas é fato. Goleiro é uma posição que você precisa ter muita certeza da movimentação que você vai fazer. Porque se você libera hoje o João Paulo, e aí daqui 2 semanas aparece uma proposta de 20 milhões de euros, vamos colocar esse valor, que é o valor mínimo que o Santos está pedindo pelo Brazão, você faz o quê? Você vai atrás de 2 goleiros? Ou você só libera o João Paulo próximo de uma né, da janela se encerrar? Não sei. Ou você banca os 2, ou você libera os 2, não sei. É uma situação complicada, porque já é difícil você contratar um bom goleiro. Imagina 2, se você perder os 2. Porque pode acontecer. O Santos hoje fala pro João Paulo, não, João Paulo, a gente não vai negociar o Brazão. Aí o João Paulo fala, beleza, então eu vou pra outro clube. Aí, como eu disse, passa um tempo, o Brazão é negociado. E aí? Então é complicado, né? Mas, seguindo. João Schmidt, que perdeu a vaga no time titular, é outro que pode receber ofertas para deixar o Santos ainda neste ano. Diego Pituca também estaria na mesma situação, mas já sinalizou ao Peixe que não quer sair neste momento. Inclusive, João Schmidt e Pituca, eu venho falando isso há tempos, que já tiveram sondagens, tá? Sondagem é diferente de proposta, mas já tiveram sondagens de clubes do futebol japonês. E o futebol japonês, os dois são vistos, né, como jogadores muito importantes por onde passaram. Pituca, inclusive, saiu como ídolo. Então, eu não descartaria uma proposta. Agora, se chega uma proposta pelos dois, eu venderia. Primeiro, para você conseguir uma grana, que é importante. Segundo, para você abrir espaço no seu elenco. E quando eu falo abrir espaço no seu elenco, é você dar essa oxigenada para principalmente dar um espaço para um Ian, que tá pedindo passagem. Para que um Gabriel Bontempo, caso seja utilizado como segundo volante, porque o Gabriel Bontempo eu sempre falo, né? Foi uma invenção do Caixinha que deu certo de jogar como segundo volante. Mas o Bontempo é meia, direita, e também joga como ponta pela direita. Mas, se quiser, dá para colocar o Bontempo como segundo volante. Além de contratações de novos jogadores, né? Para tentar uma dupla ali com o Zé Rafael, por exemplo. E aí você mantém um Rincon, que é um cara mais ali de experiência. Ah, Nájila, mas você venderia o Rincon se o Rincon tivesse proposta? Venderia também. Só que o Rincon, pela idade mais avançada que ele tem, é mais difícil que tenha algum clube interessado. Entende? E o salário também do João Schmidt, e principalmente do Pituca, são salários mais elevados. Às vezes é melhor você se desfazer dos dois, que somando dá um salário bem alto, e ter um jogador que venha para ser titular ou brigar para ser titular, que no final das contas você sai no lucro financeiramente falando, né? Então, assim, eu não acho que são 2 jogadores inegociáveis. Entendo que o Pituca teve bons momentos com a camisa do Santos, mas nessa volta dele, eu acho que tem muito mais críticas do que elogios. Não sei se vocês concordam comigo. O João Schmidt também teve um período muito bom com a camisa do Santos, até elogiado pelo Neymar, né? Que o Neymar pergunta, quem que é esse camisa 5? Aí, né, o Neymar elogia, pô, bom, não sei o quê, mas não consegue, né? Então, se tiver proposta, eu sinceramente venderia.
E por fim, Gabriel Veron segue fora da lista de relacionados por opção técnica. O atacante está cedido pelo Porto de Portugal por empréstimo e não tem previsão de ser usado. Ele teve ao menos 3 episódios de indisciplina e não faz parte dos planos de Kleber Xavier. O Veron já falei várias vezes aqui que eu liberaria se não tem nenhum impeditivo contratual, né, de multa, porque às vezes tem multa, né, então você não pode devolver o jogador porque você tem que pagar uma multa por conta desse empréstimo. Se não tiver isso, sinceramente, eu devolveria. E até mesmo se tiver multa, faz as contas. É mais barato você pagar o salário do Veron até dezembro ou bancar a multa. Aí também tem que ver o que compensa, né? Às vezes, mesmo que seja um valor maior de salário, se compensa você pagar parcelado, né? Mesmo... Vocês entenderam, né? Me perdi no raciocínio, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O salário é mais alto do que a multa, só que a multa você tem que pagar à vista e o salário você consegue parcelar. Pronto, acho que expliquei, me encontrei no raciocínio. Mas também, Veron é um jogador que pra mim não faria falta. A bem verdade, né, gente, é que pode até parecer radical, mas o Santos precisa de uma grande reformulação. O Santos precisa de muitas saídas e precisa de jogadores que venham pra ser titular ou brigar pra ser titular. Então, para que o Santos não passe sustos no segundo semestre, para que seja um Santos que continue numa crescente, que não seja apenas uma coisa pontual estar agora fora da zona de rebaixamento, não, que continue fora da zona de rebaixamento e olhando para cima, não olhando para baixo. Então, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Qual jogador que foi citado que você acha que tem que ficar, tem que ser negociado? Se eu não citei alguém, quem você também acha que poderia sair? Quero a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Grande abraço e